Muito bem, a gente agora muda de assunto, sai da economia e trata de um assunto muito delicado, porque, infelizmente, o ano de 2017 chegou com notícias que deixaram os brasileiros atônitos diante de tanta violência. Em Campinas, para você ter uma ideia, no interior de São Paulo, um homem matou a ex-mulher, o filho de ambos, de apenas 8 anos de idade, além de outras 10 pessoas durante a confraternização da virada. Esse homem estaria inconformado com o processo de separação. Para a gente entender o que acontece em situações como essa, onde um sujeito simplesmente mata outras 12 pessoas do nada. Será que é do nada, na verdade? É isso que a gente se questiona muito. Será que isso já vinha sendo planejado? E o que leva uma pessoa a esse tipo de atitude? Quem vai explicar para a gente essa situação é a psiquiatra forense Tatiane Fernandes, que está com a gente aqui ao vivo. Doutora, muito bem-vinda. Boa noite. Obrigado por aceitar conversar com a gente. Doutora, naturalmente, uma situação como essa choca a gente. Os brasileiros de um modo geral, por duas razões, né? Em primeiro lugar, porque é na noite de Réveillon um momento de confraternização das famílias. Em segundo lugar, porque além dele ter matado a maioria das pessoas de uma mesma família, inclui uma criança, o próprio filho de apenas 8 anos. Cartas foram divulgadas a amigos deles, algumas cartas foram já levadas à imprensa e a gente percebe que é algo que ele vinha já pensando. Num caso como esse, quer dizer, a escolha do dia, a escolha do local, das vítimas, o que leva um ser humano, em tese normal, que se considera nas cartas trabalhador, sim, a esse tipo de atitude? É algo que já vem sendo, digamos, planejado há muito tempo? Gerado, né? Uhum. Na verdade, a primeira palavra que me vem à cabeça em relação a esse fato é a maldade. Uhum. É a maldade pura e simplesmente. E para a gente entender isso, a gente tem que ver que o ser humano, na verdade, ele não nasceu para ser mal. Ele não nasceu para fazer coisas ruins. E a partir do momento que ele faz isso, ele causa um mal, claro, a ele, mas principalmente às outras pessoas. Então, quando a gente está diante de uma situação de barbárie como essa, uma desgraça disseminada, porque o que ele praticou foi um homicídio em massa. Exato. Pode-se até pensar no feminicídio, porque foi a raiva diretamente à ex-mulher, ou pelo processo de separação, ou por uma disputa de guardas, que isso acontece, infelizmente, mas dentro do pouco que foi revelado, havia um ódio tão profundo em relação a algumas questões femininas que me pareceu não só um crime por ela ser mulher, se ela não fosse mulher não teria acontecido esse crime, mas todas as outras pessoas, principalmente mulheres, porque dentre as vítimas tem várias mulheres, me parece quase que ele praticou um feminicídio em massa. Ele saiu com essa intenção de matar, eu não sei a veracidade dos trechos de alguma carta que eu li nos jornais, mas dos poucos trechos que eu li, ele já tinha a intenção de fazer isso antes e que ele não pôde concretizar e muito provavelmente, se ele não conseguisse, se ele não tivesse tido êxito em fazer isso no dia 31, muito provavelmente ele continuaria tentando a fazer isso. É algo que ele já estava realmente definido. Ele estava determinado. Agora, doutora, essa história ela tem alguns trâmites muito curiosos, né? Em primeiro lugar, porque os dois estavam separados e, dentre os motivos de separação apontados pela ex-esposa, estava uma acusação de que ele teria violentado o próprio filho, tanto que ele tinha uma série de restrições para visitas. E foi divulgado hoje também por diversos jornais da imprensa que o filho, uma professora presente ali aos funerais da esposa, do filho dos familiares, teria dito que o filho, quando perguntado por que de não celebrar o Dia dos Pais, chegou a dizer que queria crescer e, quando crescer, matar o próprio pai, fazer justiça. O que leva a entender que, de fato, ele sofreu algum tipo de violência. Quer dizer, a gente fica pensando o quanto isso traumatiza uma criança e talvez uma criança dessa no futuro poderia até vir a se tornar alguém que quisesse praticar alguma maldade justamente buscando justiça pelo que o pai teria feito. Esses impactos na sociedade, com a forma como os pais criam os filhos hoje, muito distantes, podem ser minimizados? Será que uma situação como essa leva a gente a repensar de que forma os filhos estão sendo criados? Sem dúvida, até porque o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da personalidade, de quem ela vai ser no futuro, é intrínseco à maneira como ela foi criada. Exato. Claro que fatores genéticos influenciam, fatores durante o parto, no primeiro ano de vida, mas o grosso, o que vai determinar o sujeito a ser quem ele é,
É o que ele vê, é o que ele aprende de repetição de comportamento dos pais. Então, alguma cena de violência, ele reproduzia falando aquilo. Então, quando a criança diz que eu vou matar, e eu vou fazer isso e aquilo, uma coisa tão violenta para uma criança dizer, é que de alguma forma aquilo já foi dito ou passado para ela, ou ela sentiu no adulto com quem ela convive que isso poderia ser feito. Certo. Ou que não foi freado, porque as crianças fazem essas coisas, elas são provocadoras, não todas, elas podem ser violentas e cabe aos pais tolir esse tipo de comportamento. Então, ele estava extravasando uma coisa que, de fato, era um comportamento violento que, muito provavelmente, ele tinha tido contato, visto, ou não foi educado. Eu te faço essas perguntas, doutora, e até essa próxima em relação a tentar perceber sinais em alguém que pode desenvolver esse tipo de situação, de aspecto psicopata no futuro, porque diante desse fato não há o que possa ser feito, né? A família foi tragada, isso deixa todos os brasileiros atônitos, mas a gente pode tirar uma série de lições para que no futuro tente-se evitar esse tipo de situação. E acho que a pergunta que todo brasileiro se faz é: será que ninguém percebeu que esse homem chegaria a um ponto de gravidade de praticar um crime tão absurdo, tão horrendo como esse? Será que dá para perceber, doutora Tatiana? A gente consegue visualizar e analisar alguns sinais que possam identificar um psicopata, por exemplo? Não nesse caso específico, até porque as coisas serão levantadas e descobertas, mas até agora não há nada na conduta dele que possa caracterizá-lo como um psicopata. Um indivíduo desviado das normas, que já foi preso, condenado por agressão, sujeito super violento, que também tem um problema com drogas, que já agrediu, já matou outras pessoas, ou que, não, ele começou a perceber que estavam atrás dele, grampearam o telefone, ideias paranoicas que não têm sentido. Nada na história dele, na biografia dele fala isso, por favor. E ele, inclusive, se a carta foi dele, num dos trechos ele diz que todos podem chegar ao ponto de loucura. Então, há situações que podem gerar, mesmo nas pessoas ditas normais, esse rompante de fúria. Exato. Tudo que fica muito claro nessa situação é a raiva, o ódio, a fúria e a maldade. É só isso, até pela própria data que ele escolheu, dia 31 de dezembro, poucos minutos antes da queima de fogos, um momento de confraternização, tudo me diz que foi pura e simplesmente a maldade. Quer dizer, não houve um pico para que isso acontecesse, foi um planejamento frio e calculista, efetivamente. E é isso que é assustador, né? O copo se encheu e ele já está transbordando há algumas semanas, porque se ele tinha pensado em fazer isso uma semana antes no Natal, é que ele já estava com aquilo entalado e ele ia às vias de fato. E foi, né? Infelizmente. Agora, doutor, esse tipo de situação também nos remete a pensar, por exemplo, o quanto a justiça pode ser responsabilizada, entre aspas, porque uma vez que ele tinha restrições para visitar a criança, domingos alternados, pelo que eu consegui obter de informações, e sempre no horário restrito, das 9 a meio-dia, justamente por conta das possíveis agressões no passado. Ou seja, alguém que agrediu o filho, esposa, que chegou a violentá-lo, ainda tem essa série de benefícios, digamos assim, ainda tem o direito a frequentar a casa da ex-esposa, do filho que, pelo jeito, não nutria carinho nenhum por ele. Será que não existe um ponto também que a justiça tenha a sensibilidade de perceber que às vezes essas visitas trazem mal ao invés de bem, fazem a criança, a família mais infeliz do que feliz? E pode ter feito mal a ele também. Porque pensando que toda a história tem dois lados, e uma coisa que fica muito patente nessa história, a maior reclamação dele foi ele não ter podido exercer o direito de pai. Então, a gente não sabe o que de fato aconteceu, se houve abuso ou se houve algum tipo de comportamento inapropriado dele. Fato é que o que ele mais reclamava é que foi tirado dele o direito de ser pai. Então, na verdade, o que eu fico me perguntando nisso tudo é: como que se faz para ver o que é mais verdade que outra coisa? Então, é mais verdade que ele não cuidava bem, que ele era um mau pai,
o mau pai ou era mais verdade que ele, de fato, abusava dessa criança e não tinha condições de estar com ela? Então, na carta, nesses trechos, há um grito nesse sentido. Então, eu fiquei também me perguntando sobre o lado da história dele. É que agora ele está morto Não há como comprovar não há nada, como né? saber, Exato. mas havia um grito ali de uma pessoa que eu acho que talvez não sabia se comunicar da maneira mais apropriada. Se ele se apresentava sempre nervoso para tudo, inadequado para tudo, a chance que a gente pensasse que ele era um sujeito ruim ou abusivo é muito maior. Então, talvez estejamos diante de um problema de comunicação ali. As coisas não foram entendidas perfeitamente. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço muito. E quem sabe com essas informações suas e a partir dessa triste ocorrência, a gente consiga entender melhor o que, não só a justiça, mas as famílias, o que deve ser feito daqui para frente para tentar evitar situações tão tristes em ocasiões como essa que deveriam ser de alegria, não é? Exatamente. Perfeito. Eu vou te convidar para Exatamente. permanecer conosco. Nós vamos conversar daqui a pouco com o nosso internauta pelo Portal R7. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez. Muito bem, a você que nos acompanha então pelo Portal R7, eu sigo a conversa com a doutora Tatiana aqui. E para a gente entender, doutora, numa situação como essa de separação dos pais, qual deve ser a conduta ideal de ambos para evitar esse confronto que muitas vezes acaba afetando a família toda, né? A primeira providência, e que é a mais fantástica, é a guarda compartilhada. Isso gera muito menos malefícios para a criança. Falam que os especialistas em psiquiatria infantil dizem que um dos maiores traumas infantis, depois da morte dos pais, é a separação. Então, minimizar o trauma da separação com a guarda compartilhada, a compreensão de que a criança não é culpada de nada daquilo e que essas coisas hoje em dia acontecem, o diálogo é sempre a melhor maneira para se evitar esse tipo de distúrbio. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas informações. Espero recebê-la em outras ocasiões aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. A você que nos acompanha, daqui a pouco estaremos juntos no Jornal da Record News. Até já.